doença do século, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é a depressão. Cerca de 10% da população mundial é acometida por essa enfermidade. Aqui no Brasil, um número de 16 milhões de pessoas acima de 18 anos sofrem dessa enfermidade. De 2013 a 2019, houve um aumento de 34% acima disso. A neurociência, que é o estudo responsável pelo sistema comportamental nervoso do ser humano, vem crescendo as suas pesquisas ao longo dos anos relacionadas a isso. A rejeição, ela é processada pela parte do cérebro responsável pelo processamento da dor física, o que significa que uma pessoa que passa por rejeição, ela não sente apenas uma dor emocional, como isso também é manifestado no seu físico. Um exemplo, a mesma pessoa que quebrou um membro, sofreu alguma fratura, sofre a mesma intensidade de dor de alguém que passou por algo emocional. A origem das doenças psicossomáticas, ela é sempre emocional. Segundo uma professora da Universidade Federal de São Paulo, ela diz que a manifestação é no corpo, ou seja, um sintoma não pode ser explicado por um exame ou por um diagnóstico orgânico, mas que é real e traz prejuízos ao indivíduo. Então isso significa que essas doenças emocionais, elas não afetam apenas o emocional do indivíduo, como também se manifestam no seu corpo físico. Muitas pessoas desenvolvem algumas doenças como gastrite nervosa, como urticárias, por conta dessas doenças que são manifestadas no seu emocional. E Jesus, ele é muito lindo, porque em uma das suas falas, lá em Marcos 2,17, ele diz que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio para os justos, mas para salvar os pecadores. Desde a queda do homem, não foi apenas a relação entre o homem e Deus que houve essa ruptura, como também do homem com a capacidade de se relacionar com o seu semelhante. Lá em Gênesis 4:8, nós vemos que Caim mata o seu irmão por inveja, porque Abel apresenta diante de Deus um sacrifício que foi aceito por Deus, enquanto Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Desde então, as nossas relações uns com os outros foi problematizada por causa do pecado, o pecado que habita em nós. Mas Jesus, na sua obra redentora, não apenas nos livrou da condenação eterna, como também restaurou o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o próximo. O reverendo Hernán Dias Lopes, ele diz uma frase assim: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. É notório que o nosso relacionamento um com o outro é também uma manifestação da nossa vida com Deus. Não há como você dizer que tem vida com Deus se você odeia o seu irmão. O apóstolo João, ele escreve isso na sua primeira epístola, lá no capítulo 4. Também uma das causas disso tudo, do pecado, é que nós nos sentimos sozinhos, então nós precisamos da vida com a igreja. O apóstolo Paulo, ele define a igreja como a família de Deus. Lá em Efésios 2:19, ele fala que nós não somos mais peregrinos, nós não somos como aqueles que não sabem para onde vai, mas nós fazemos parte da família de Deus. Parte da nossa cura emocional, física, de enfermidades no corpo e na alma, faz parte da igreja, do corpo de Cristo, flui desse lugar. E tem uma passagem muito conhecida, que é quando Jesus está conversando com Nicodemos, e Jesus, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra de Jesus manifesta esse amor do Pai que nos preenche, mas esse amor também precisa ser manifestado na maneira como nós lidamos com o outro. E lá no capítulo 4, Jesus, ele conversa com a mulher samaritana. Havia algumas questões que fazia que essa convivência dos judeus com os samaritanos fosse muito problematizadas, fosse até perigosos, já que muitos deles cometiam violências uns contra os outros. O primeiro era por motivos étnicos, já que os samaritanos haviam se misturado com outros povos. Quando o reino do sul e do norte são invadidos pela Babilônia, uma das soluções do rei da Babilônia era misturar os povos para que não houvesse rebelião e eles lutassem para ter o seu lugar de volta. Então o que ele fazia era misturar os povos, e o povo samaritano deixou de ser um povo puro
da raça de Abraão, nascida, descendente de Abraão, e se misturou com esses povos. Então os judeus não se davam bem por causa disso. Outros por motivos religiosos, já que os samaritanos se prostravam ante a outros deuses e não apenas a Deus de Abraão, Deus de Jacó e a Deus de Isaac. E por motivos religiosos, uma vez que os samaritanos, quando estavam na restauração do templo de Jerusalém, eles foram oferecer a sua ajuda. Quando tiveram seu pedido negado, eles começaram a fazer algumas coisas para prejudicar essa restauração. E também do muro de Jerusalém. Então essas causas impediam que os judeus e os samaritanos se dessem bem. Mas Jesus, ele foi até aquele poço, naquele horário, meio-dia, na hora sexta, ter um encontro especialmente com aquela mulher. Nesse momento Jesus estava falando que todas essas coisas não importavam, uma vez que uma vida tem muita valia para o nosso Deus. Jesus, ele manifesta todo o seu amor e compaixão àquela mulher. Ela é inundada por esse amor. Ela tem essa revelação de que Jesus, ele era o Messias prometido pelas Escrituras. E entra na sua cidade, não mais como uma mulher que era rejeitada também pelo seu próprio povo. Afinal, ir buscar água naquele horário era um pouco contrário ao costume da época, já que as mulheres todas se reuniam para ir buscar água pela manhã e não ao meio-dia. Ela queria evitar esse contato com o seu próprio povo, por causa da maneira como ela vivia. Afinal, ela já havia se casado outras vezes, assim como a palavra de Deus diz. Mas Jesus foi até lá, manifestou todo o seu amor, toda a sua compaixão, e ela foi inundada por esse amor. Se tornou uma fonte de águas vivas que jorravam para a vida eterna e não perdeu tempo e entrou na sua cidade e pregou o evangelho. Jesus, ele entrou na cidade de Samaria através do testemunho dessa mulher. Isso significa que nós, como a igreja de Deus, precisamos também ser inundados por esse amor de Jesus. Não adianta nada a gente querer amar o próximo se a gente não conhece a fonte de amor que é Cristo. Nossas doenças e as nossas enfermidades só podem ser curadas no relacionamento com Deus. Uma pessoa ferida, ela vai machucar as outras pessoas, ela vai julgar as pessoas segundo as suas dores e ela não vai poder exercer o seu papel no corpo de Cristo, que é manifestar esse amor, essa compaixão. Mas uma pessoa que foi curada pelo Senhor, que tem no seu relacionamento com Jesus a sua fonte primária de suprir todas as suas necessidades, ela pode manifestar esse amor de maneira total e completa. Uma das características do Evangelho é que o nosso Deus, ele é pai de viúvas e ele faz com que os solitários habitem em família. A convivência com o corpo de Deus cura as nossas enfermidades, como está lá em Isaías 53:5, quando o profeta diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Só há como ter vida com Deus e vida com o próximo se antes nós fomos curados pelas feridas do nosso Senhor.